Fala galera, um grande abraço a cada um de vocês. Por aqui é o professor Lucas Tavares. O quadro Leitura Obrigatórias hoje traz um artigo produzido pelos colegas o professor Jonathan Silva Santos, o professor Tomás Valenzuela e o professor Emerson Franchini, cujo título do artigo é Can Different Conditioning Activities and Rest Intervals Affect the Acute Performance of Taekwondo Turning Kicks? Essa é uma pergunta que eles tentaram responder nesse trabalho publicado no Journal of Strength Conditioning Research em 2015. E, inicialmente, para abordar o trabalho, a introdução traz para nós como relato quais são as características que o Taekwondo apresenta acerca do tema estudado no presente estudo. O Taekwondo é uma modalidade de caráter intermitente, onde intercala-se momentos com altas e com baixas intensidades. E durante parte das ações de alta intensidade, acima de 90% das técnicas utilizadas são derivadas de chutes. Esses chutes têm como objetivo gerar uma pontuação a partir do impacto resultante no colete eletrônico do oponente. E para chegar a esse impacto e para chegar a essa pontuação, é necessário que os chutes apresentem um nível de velocidade e de potência suficientemente efetivos para resultar em pontuação. Dentre os chutes mais utilizados, o mais utilizado é o Bandal Tiagui, um chute semicircular cujo objetivo é atingir a região do tronco do oponente. E, recentemente, alguns autores reportam uma maneira específica de avaliar o desempenho do Bandal Tiagui, que é através do teste FSKT, Frequency of Speed Kick Test, que é um teste para mensurar a velocidade com a qual o atleta consegue manter uma frequência elevada de chutes derivados do Bandal Tiagui. E para induzir um aumento de desempenho, da potência e da velocidade sobre as técnicas de chutes usadas dentro do combate, diversos autores sugerem a aplicação de estratégias pré-condicionantes que derivam diretamente de um fenômeno chamado potencialização pós-ativação. A potencialização pós-ativação são atividades pré-condicionantes derivadas de exercícios de força, exercícios de potência ou da combinação de ambos, que caracteriza aquilo que nós chamamos de exercícios complexos. Dentro desse cenário, a literatura reporta que esses exercícios devem possuir elevada intensidade, algo próximo a 90% de uma repetição máxima para os exercícios de força e uma intensidade que seja capaz de gerar a máxima potência produzida nos exercícios de potência. Ao longo desses protocolos de atividades pré-condicionantes, sugere-se o uso de um intervalo ótimo entre séries, que seria um intervalo com durações entre 3 e 12 minutos. E, como já mencionado anteriormente, uma vez que eu tenho intervalos, é importante que esses protocolos apresentem como característica o uso de múltiplas séries para se induzir o maior efeito possível. Por que esses protocolos induzem um efeito efetivo para aumentar o desempenho dos atletas? Primeiramente, porque o fenômeno da potencialização pós-ativação está associado ao aumento da resposta neuromuscular do atleta, e essa resposta neuromuscular nada mais é do que o aumento da transmissão de impulsos nervosos do sistema nervoso para a estrutura muscular e, na estrutura muscular, o aumento da sensibilidade das cadeias de miosina em relação à ação do cálcio, para aumentar a capacidade do indivíduo executar contrações musculares de maior intensidade e também gerando a maior velocidade e potência a cada contração. Então, esses protocolos parecem ser aqueles que mais resultariam em efeitos para aumentar o desempenho dos chutes em atletas de Taekwondo. Entretanto, alguns problemas na literatura científica até então não apresentavam boas respostas. Especificamente, não se sabe se para atletas de Taekwondo existiria uma diferença entre os protocolos. Será que o protocolo de força, o protocolo de potência e o protocolo complexo possuem efetividades diferentes entre si? Será que entre a aplicação desses protocolos e a realização da atividade principal, que seria o teste FSKT ou um treinamento específico da modalidade,
Será que há diferença entre intervalos com durações de 5, 10 minutos ou intervalos autosselecionáveis? E por fim, será que o teste específico, no caso o FSKT, será que esse seria um teste sensível para identificar efeitos dos protocolos de potencialização pós-ativação? E uma vez sendo sensível, será que ele seria similar a testes mais generalistas para avaliar a potência muscular, como o teste de salto vertical, teste com movimentos de saltos com contramovimentos? Então, uma vez levantadas essas três perguntas, o trabalho em questão traz como objetivo, né, verificar o efeito dos diferentes protocolos de potencialização pós-ativação, na altura do salto com contramovimento, que é o teste generalista, certo? E no desempenho dos chutes em atletas de taekwondo, mensurados através do teste FSKT, sendo esse teste um teste que tenta identificar com qual velocidade o atleta executa diversos chutes dentro de uma unidade de tempo, que vai ficar um pouco melhor claro à medida que a apresentação aqui avança. Para a realização desse estudo, os indivíduos foram submetidos a 9 condições experimentais. Para submeter essas 9 condições experimentais, inicialmente, os atletas efetuaram um procedimento de familiarização para aprendizado e entendimento de como deveria ser feito os testes. Então, foram efetuados testes de uma repetição máxima para o exercício de meio agachamento, testes de salto com contramovimento para a medida da potência muscular de membros inferiores de forma mais genérica, e o teste FSKT para a medida de velocidade em relação à frequência de chutes que o atleta conseguiria efetuar. Após essa sessão de familiarização, foi efetuada uma avaliação efetiva da força dinâmica máxima para caracterizar o nível de força desses atletas. E após a realização dessa avaliação de força dinâmica máxima, que era o teste de 1RM, os atletas efetuaram uma sessão controle, que está identificada previamente aqui pela bolinha branca, e 9 sessões experimentais, identificadas aqui pelas 9 bolinhas pretas. Cada sessão experimental foi efetuada ao longo de 5 dias. E dentro desses 5 dias, os atletas efetuavam pelo menos 2 protocolos experimentais diferentes, com intervalos médios de 90 minutos entre cada protocolo. Intervalos esses representados pelas barras na vertical e o intervalo entre os dias representado pelas barras postas aqui na horizontal. Então, um intervalo médio de 48 horas entre cada dia e ao longo de cada dia, o atleta efetuava até 2 protocolos diferentes para verificar o quanto as estratégias de potencialização pós-ativação poderiam aumentar o desempenho desses atletas. As estratégias utilizadas foram as seguintes. Foi utilizada uma estratégia controle, onde o atleta não efetuava nenhum protocolo de potencialização pós-ativação. Ele literalmente era submetido aos testes de salto com contramovimento e ao FSKT para verificar se o próprio aquecimento geral já daria conta de alterar alguma coisa no desempenho desses atletas. Nos demais dias, foram efetuados 3 protocolos diferentes e cada protocolo teve a sua repetição realizada em função de diferentes intervalos entre protocolos e testes. Então, o protocolo 1 foi efetuado um exercício de força, onde eram feitas 3 séries de uma única repetição a 95% de 1RM, com intervalos entre cada série de 3 minutos. Esse protocolo foi efetuado em 3 dias diferentes, sendo eles com intervalos de 5 minutos, com intervalos de 10 minutos e com intervalo autosselecionável, onde o atleta apontava a partir de que ponto após o protocolo ele queria efetuar os testes de salto e o teste de frequência de chutes. Da mesma forma, no outro dia, foi efetuado o protocolo de potência. Esse protocolo foi composto por 3 séries de 10 saltos, utilizando caixotes de 40 centímetros, com intervalos de 30 segundos entre as séries. E ao término desse protocolo, os mesmos intervalos de 5, 10
e autosselecionável foram aplicados em dias distintos para verificar o efeito sobre o salto e sobre a frequência dos chutes no teste específico. E, por fim, foi também aplicado um protocolo complexo, onde era efetuado o exercício de meio agachamento combinado com os saltos sobre os caixotes com a mesma característica dos dois protocolos anteriores. Neste protocolo, os atletas efetuavam 3 séries de 2 repetições a 95% de 1 RM e, na sequência, eles efetuavam 4 saltos em caixotes de altura média de 40 centímetros. E, da mesma forma, foram testados os efeitos deste protocolo, assim como os demais, em intervalos de 5, 10 minutos e um intervalo autosselecionável, onde o atleta efetuava as avaliações assim que ele reportasse condições apropriadas para fazê-lo. Aplicadas essas estratégias, os atletas foram submetidos, como eu disse anteriormente, ao teste de salto vertical com contramovimento e ao FSKT, que é o Frequency of Speed Kick Test. Esse teste é um teste configurado pela existência de 5 séries, sendo cada série pertencente a uma duração de 10 segundos, e entre cada uma das 5 séries são aplicados intervalos de iguais 10 segundos, totalizando assim uma duração total de 1 minuto e meio de avaliação. Nesse teste é contabilizado o número de chutes que o atleta faz ao longo de cada série e, eventualmente, o total de chutes que ele pode efetuar ao longo das 5 séries somadas entre si. Os resultados do estudo indicam dados extremamente importantes. Se vocês observarem bem o que está presente aqui no nosso slide com as tabelas de resultados, somente uma condição experimental apresentou resultados importantes. A condição experimental em que os atletas fizeram um exercício complexo, combinando meio agachamento com saltos, utilizando o intervalo de 10 minutos entre o protocolo de meio agachamento combinado com saltos, que é o que a gente chama de protocolo complexo, os atletas subiram, aumentaram a sua frequência de chutes comparada à condição controle e comparada às demais condições experimentais em aproximadamente 15%. Enquanto nas demais condições os atletas efetuavam uma média de chutes entre 18 e 19 chutes, no protocolo complexo, com até 10 minutos de intervalo, os atletas efetuaram, em média, por série, 23 chutes, o que caracteriza um aumento absoluto de 15% na quantidade de chutes efetuados. E de maneira bastante interessante, com relação aos testes de salto vertical com contramovimento, não foram observados nenhum efeito desses protocolos no desempenho dos saltos, o que indica que, para esses atletas, parece que o efeito se dá de fato no gesto específico que eles usam em sua modalidade, que no caso é representado pelo teste de frequência de chutes. Dentro da discussão, os autores sugerem 4 fenômenos importantes que possam explicar o fato dos protocolos terem induzido uma diferença mais efetiva no protocolo complexo. Parece que o protocolo complexo, com o uso dos 10 minutos de intervalo, apresenta resultados superiores aos demais em função de 4 cenários. O primeiro cenário é que parece que o intervalo de 10 minutos apresenta um tempo apropriado ou indicado para aumentar as respostas do drive neural. Drive neural é um conjunto de estruturas que são compostas pelo córtex motor, a medula espinhal, as fibras de estimulação da contração muscular e de também controle de respostas sensoriais. Uma vez que essas estruturas apresentam uma melhor modulação de suas atividades, parece que o atleta consegue se adaptar de forma mais apropriada, e isso parece ser resultante após efetuar um protocolo de exercícios complexos de maneira aguda. Então, em uma única sessão de exercícios complexos, esse atleta parece já apresentar efeitos importantes das estruturas do drive neural para aumentar a sua resposta sob o controle da contração muscular em alta velocidade. Em paralelo a isso, também parece que esse protocolo é mais eficiente para aumentar a sensibilidade das cadeias leves de miosina com relação à ação do fosfato e à ação do cálcio. Uma vez o fosfato e o cálcio atuando de maneira mais direta sobre as cadeias leves de miosina, os miofilamentos conseguem transmitir mais tensão e, consequentemente, favorecer uma resposta em maior velocidade para controle da contração muscular, o que também é importante
para induzir ao aumento da potência e da velocidade dentro dos chutes. Em paralelo a essas questões, parece também que um terceiro motivo para tal fenômeno é a diminuição do ângulo de penação muscular. O ângulo de penação refere-se ao posicionamento entre origem e inserção do músculo esquelético. E à medida que esse ângulo de penação diminui, parece que a velocidade com a qual o músculo transmite tensão e impulsos elétricos é aumentada. E uma vez que essa velocidade é aumentada, parece que o indivíduo consegue executar movimentos com mais velocidade e, consequentemente, isso favoreça um desempenho de capacidades ligadas à velocidade, à força e também à potência muscular, como foi observado na tabela anterior dos resultados. E o último motivo, que parece explicar a efetividade desses exercícios complexos, é o aumento da transmissão de força entre os eixos conectivos. Esses eixos compostos pela estrutura do tendão e do ventre muscular. A transmissão de força ela se dá em função da variação entre as ações concêntricas e excêntricas do movimento. Uma vez que o indivíduo tem um aumento da transmissão de força entre esses eixos, esse aumento de transmissão de força é ainda mais favorecido pelas três respostas anteriormente descritas. E uma vez, ao combinarmos exercícios de força com exercícios de potência, que é o que caracteriza esses exercícios complexos, parece que esses quatro fenômenos têm uma magnitude de efeito mais elevada se comparada a treinar ou executar exercícios de força ou exercícios de potência de maneira isoladas entre si. Uma vez aumentada a transmissão da força entre os eixos conectivos, o ventre muscular consegue utilizar de maneira mais eficiente a energia transmitida pelo tendão e essa energia transmitida pode resultar em uma maior atividade relacionada à contração exercida pelo ventre muscular. Então, esses quatro fenômenos parecem explicar pontualmente o porquê o protocolo complexo executado dentro desse estudo gerou um efeito mais pronunciado das adaptações que esse indivíduo entre si apresentou. Embora tenha esses resultados, e os resultados nos levem à conclusão de que o exercício complexo ele é mais eficiente do que os exercícios de força e os exercícios de potência executados isoladamente, esse estudo apresenta três limitações importantes que a gente deve considerar para futuros estudos e para futuras discussões a respeito desses protocolos de atividades pré-condicionantes. Inicialmente, nesse estudo, a gente não tem a separação dos atletas por categoria de peso. E na prática, nós sabemos que em combates, as categorias de peso apresentam calibrações distintas do colete eletrônico, o que pode afetar a maneira com a qual o atleta tenha que desempenhar potência, força e velocidade dentro do combate. Paralelamente a isso, o estudo não traz nenhuma avaliação de indicadores mais diretos do comportamento neuromuscular, como a eletromiografia e medidas de arquitetura muscular. A eletromiografia permitiria entender qual que é a taxa de ativação muscular durante a realização desses exercícios e durante os testes, e as medidas de arquitetura muscular poderiam nos apontar as mudanças de fato no ângulo de penação reportado na discussão pelos autores. E a última limitação importante foi a ausência de uma condição experimental que utilizasse um intervalo de duração entre o protocolo de potencialização e os testes similar aos intervalos que tiveram aplicação da estratégia autoselecionável. Nesse estudo, os intervalos autoselecionáveis duraram de 2 a 3 minutos. E não houve uma condição experimental que se aplicasse intervalo similar ao intervalo gerado pela condição autoselecionável, o que limita um controle mais efetivo do quanto o efeito do intervalo é elevado ou não para esses protocolos. Embora o estudo aponte que 10 minutos seja o intervalo mais apropriado, não se sabe se efetivamente a condição autoselecionável não teve nenhum erro de aplicação prática ou algum erro de aplicação conceitual para os atletas que foram submetidos a esse estudo. Então, essa era uma condição metodológica que merecia uma atenção um pouco maior. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse trabalho traga contribuições para vocês entenderem um pouco melhor
o que é a potencialização pós-ativação e como nós podemos utilizá-las na preparação física. E em breve traremos novidades de estudos que nós estamos efetuando por aqui e de coisas que possam contribuir ainda mais para o esporte, em especial para os esportes de combate. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo quadro.